Nós paramos ontem no capítulo, no versículo, em 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 9, que nós lemos, e ali Paulo, né, ele dá uma boa imagem de como estaria, né, os últimos dias. Os últimos dias, as pessoas, o ambiente e tudo mais, né? E ele descreve que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. E nós temos visto, né, esses tempos penosos acontecendo nos dias de hoje, né, já vindo e cada vez se tornando, entre aspas, mais penoso com o passar dos anos, né? Eu que já tenho uma certa idade, da época que eu nasci para cá, noto a diferença e a mudança que houve no mundo em tantas situações, e elas estão descritas, né, na palavra. Hoje em dia nós estamos vivendo, já de um tempo para cá, a era do corpo, a era de fazer aquilo que der na cabeça, a era do viva o momento, aproveite o momento, né? São as mensagens que vêm nos tocando e influenciando vidas, né, já há muito tempo. Então, nas escolas, né, nos livros, na sociedade em geral, tudo acaba bombardeando, né, as pessoas, e principalmente os jovens, com contaminações. E a gente percebe, né, quando dentro da família existe como eu diria assim, uma organização familiar bem constituída, tudo, né? Ainda essa situação é um pouco freada com relação aos filhos. Mas muitos pais, né, muitas famílias, muitos pais agem de tal maneira, dizendo assim, deixa meu filho, né, os amigos também fazem isso, ele tem que ter uma vida normal, como as pessoas aí têm. A Bíblia é muito rígida, né? A igreja é muito rígida. Coitadinho, deixa ele experimentar a vida, viver a vida. Eu tenho ouvido muito disso, né? Eu tenho ouvido mesmo. E agora, eu diria assim, que pais que agem com essa permissividade verdadeiramente não amam seus filhos. Os pais que amam seus filhos têm que vigiar, né? Quando Jesus fala lá, vigiar e orar, vigiar aquilo que os filhos estão recebendo do mundo. E o que vem do mundo nunca é coisa boa, né? A palavra já diz que o mundo jaz no maligno. No texto lá em 1 Timóteo 4, 1 a 5, que nós vamos ler, olha, vocês vão ter que ouvir muita palavra, nós vamos ler muitos textos da Bíblia, e é uma coisa muito boa, porque a palavra diz que ela nunca volta vazia, ela vai cumprir aquilo que Deus quer que ela cumpra, a finalidade dela. E nós vamos ler muitas vezes muitos textos bíblicos, né, para embasar muito bem esse estudo que estamos fazendo. 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 5, está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento,
ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, Paulo aqui está dando, né, mais uma pincelada de como estará ou estaria o mundo e como está o mundo espiritualmente. Olha, nós lemos algumas coisas aqui que trazemos para a nossa realidade, né? Do comportamento humano, das coisas que nós estamos acontecendo, as pessoas dando mais ouvidos, né, para as feitiçarias, né, para espíritos enganadores, que acabam levando ou desviando as pessoas da sã doutrina, da palavra de Deus, pela hipocrisia daqueles que falam mentiras, né? Muitos até ocupando o púlpito. E eles aqui falam, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento, né? E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. E nós temos visto muito disso hoje em dia, né? Certas vertentes, né, da questão das dietas e tudo mais, criando até uma espiritualidade em relação à comida, o que pode, o que não pode. Tudo está aqui, olha, Paulo naquela época, já instruído pelo Espírito Santo, escreveu o que estaria acontecendo hoje. E aqui a palavra diz, né, que, entendendo que todo alimento é bênção, né, quando o recebemos com ações de graças, e que pela oração tudo é santificado. Interessante no verso 1, que o Espírito Santo diz assim, o Espírito expressamente diz. Esse expressamente diz é algo assim, olha, preste atenção do que está acontecendo, do que vai acontecer. E muitos, né, que apostataram da fé, muitas vezes estavam no caminho da fé, mas começaram a obedecer espíritos enganadores, ensino de demônios, e indo para vertentes, né, pseudo-cristãs, e se afastando da verdade, e arrastando com eles muita gente. E ensinos de demônios, né? Demônio, ele é terrível, terríveis eles são, de enganar, de mistificar, muitas vezes, a palavra de Deus. E tantas outras, né, entre aspas, religiões, do bonito, do bonzinho, e que todos os caminhos levam a Deus, e etc., né, estão dentro desse grupo aqui. Então, e Paulo, né, ele descreve esses sinais. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os sinais que ele colocou aqui, os que nós vamos ver e aprendendo conforme nós vamos lendo a palavra de Deus. E o que eu posso dizer é que isso que Paulo descreveu, e nós vamos ler em outras passagens, é um momento que já estamos vivendo. E nesse momento que estamos vivendo, a qualquer hora dessa, virá um tempo de juízo e de provação para esse mundo. Lá em Apocalipse 3:10, tem um recado, né, de Jesus para a igreja santa, para a igreja daqueles que nasceram de novo. Quando eu falo igreja aqui,
é a igreja invisível, a igreja universal de Cristo, aquele que é composta, que compõe o corpo de Cristo, formado de todos os que nasceram de novo pela fé em seu nome. Então, esse é uma mensagem que Jesus manda através da sua palavra. Ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Nós já falamos aqui que Apocalipse 2 e 3 são as últimas mensagens de Jesus para a igreja. E ele diz aqui exatamente que vai guardar, né, o seu corpo, a sua igreja, na hora da provação que há de vir sobre toda a terra. E Jesus ele ainda faz uma observação, né, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A provação não vem para os forasteiros e peregrinos, não vem para a igreja, não vem para aqueles que não são do mundo. Quem é de Cristo, quem nasceu de novo, não pertence ao sistema do mundo, não pertence ao mundo. Nós pertencemos ao reino, à pátria celestial, que nós já falamos. Então, essa provação que vem para aqueles que habitam sobre a terra, aqueles que são daqui, aqueles que não foram levados para o reino da luz do Filho de Deus. Porque espiritualmente, nós já falamos aqui algumas vezes em outras lições, nós não estamos aqui. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Estamos vivendo aqui, mas espiritualmente, pela nossa fé em Cristo, nós não pertencemos mais a esse mundo. Então, esse período de provação que vem, que vai ser um período terrível, nós vamos estudar cada detalhe, né, que é chamado a tribulação, essa provação. Então, nesse período, o corpo de Cristo, a igreja invisível, né, do Senhor Jesus Cristo, ela será livrada desse momento terrível que o mundo vai viver. Então haverá um tempo em que Deus vai derramar juízo. Nós vamos ver lá, depois, quando estivermos estudando as taças, né? Vai derramar juízo, vai ser um tempo muito, mas muito difícil para quem permanecer aqui na Terra. Deus estará aplicando, né? Aplicará os seus juízos. E, ao mesmo tempo, quem estará reinando aqui na Terra desenfreadamente vai ser Satanás. O inimigo estará reinando aqui. Nós já falamos ontem, né? Estará reinando através de um servo seu, totalmente tomado por ele, que é o anticristo. Então, tudo isso nós vamos estudar, né, no livro do Apocalipse. Apocalipse que nós falamos ontem, né? Alguns já sabem, que quer dizer revelação. Apocalipse é o livro da revelação. Então, esse até o momento foi a descrição de como estará o mundo no final dos tempos, né? E nós temos visto que o mundo está exatamente assim e cada dia pior. Como Paulo ali descreveu, né? Muito aí pregando, falando, até em nome de Jesus, mas totalmente dirigidos, né? Como diria assim,
não só dirigidos, mas influenciados totalmente por ensinos de demônios. E usando o nome de Jesus. Ah, mas é uma religião boa, eles falam do Evangelho, falam de Jesus, mas negam totalmente a palavra, né? O inimigo, ele é esperto, ele é terrivelmente esperto e é sábio, né? E ele tem uma psicologia tremenda atrás dele, ele conhece a humanidade, qualquer um deles, né? O dos anjos caídos e os demônios conhecem o homem profundamente, de olhar, um olhar que você dá, um movimento de cabeça, ele sabe exatamente analisar o teu comportamento, o que você está pensando, qual é a tua intenção e tudo mais. Então ele usa, né, para permear por todo lado esses ensinamentos que acabam desviando as pessoas da verdadeira palavra, da simplicidade do Evangelho, daquilo que está escrito na Bíblia. Então, nós temos que olhar ao nosso redor e ver e perceber as coisas, né? E principalmente sobre a igreja, né? Vamos falar da igreja. Quando eu falo igreja, não são placas, não é denominação, não é nada disso. Igreja é a igreja invisível, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a igreja? O que o mundo hoje, quando olha para os cristãos que estão no mundo, ou aqueles que se dizem, né, professam a fé cristã em qualquer denominação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, o que as pessoas olham e pensam, né? Como está essa igreja? Nas parábolas de Mateus 13, Jesus Cristo, nós não estudamos ainda, mas vamos ver, né? Ele revela os mistérios ali do reino dos céus, né? Jesus Cristo, ele foi rejeitado por Israel. Ele veio para Israel, mas ele foi rejeitado. E ali nessas parábolas, ele profetizou sobre uma época, né, que iria acontecer. E em nenhum momento nenhum profeta havia profetizado ainda. Então, a época em que o rei estaria ausente, ele estaria ausente. Porém, o programa do reino de Cristo, o reino de Deus, em relação a Israel e ao mundo, continuaria. Naquelas parábolas ali, então, estão incluídas, né, sobre o tempo da igreja aqui na Terra, desde o seu início até o arrebatamento. Porém, naquele momento que Jesus profetizou sobre a igreja, não incluía somente a igreja, estava falando de Israel também, né? Mas, a longo prazo, né, ela acompanhava a igreja durante todo o seu ministério até o arrebatamento. Então, após essas profecias, né, das parábolas de Mateus 13 e também de Mateus 16, a Bíblia nos mostra o cumprimento dessas muitas profecias no livro de Atos dos Apóstolos. Muito daquilo que foi profetizado em Mateus 13 e Mateus 16 já se cumpriu. Então, esse livro, né, de Atos dos Apóstolos está intimamente relacionado com a igreja e a formação da igreja de Cristo. Tudo o que acontece ali, né, tem a ver com a igreja. Aí, depois de Atos, do livro de Atos, começam as cartas, né, as epístolas de Paulo. E também as cartas, né? Que os textos de João, de Pedro
e todos eles, né, até Judas, né? E todas elas foram dirigidas à Igreja de Jesus Cristo. Atos é a formação, né? Ali está a formação da Igreja como um organismo vivo. A partir de Romanos para frente, são as cartas dirigidas, todas elas, à Igreja de Jesus Cristo. E quando eu falo igreja, eu falo a cada um de nós que nasceu de novo. Não é para a igreja instituição. Então, as epístolas, né, ou as cartas, elas mostram as instruções para cada um de nós e revelam a vontade de Deus para esse período que nós estamos vivendo, o período da igreja. Mas é lá em Apocalipse 2 e 3, que está de uma maneira mais completa, a profecia do começo ao fim do período da igreja. Esses 2 capítulos, eles vão descrever de forma profética como a igreja se comportaria ao longo de sua existência na Terra até o arrebatamento. São as cartas 7 igrejas, né? Que foram fundadas naquele período. E nessas cartas, Jesus ele vai profeticamente descrever o que acontecerá, o que aconteceria, né, com a igreja durante todo esse período, né? Nesses 2000 e tantos anos, todas as transformações e as características que a igreja iria passar, sofrer e tudo mais. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse 2:1, está escrito assim, para a gente entender um pouco mais as coisas, né? E para entendermos como está a igreja hoje. Apocalipse 2:1 diz assim, Jesus falando, tá? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, nós vamos estudar mais profundamente depois essa passagem completa. Mas vamos só analisar esse primeiro versículo para entendermos. Ao anjo da igreja, ele está se referindo ao líder da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha um líder, né? Ali que comandava toda a ação de evangelismo e tudo mais daquela igreja. Então, ao anjo da igreja é o líder dessa igreja. Aí vem a segunda frase. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Quem anda? Jesus Cristo. Os 7 candeeiros são a igreja toda, são os 7 tipos de igreja representadas nessas cartas que nós vamos estudar. Os 7 candeeiros são a igreja invisível de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. E aquele que anda no meio dessa igreja é Jesus, né? As 7 estrelas representam os líderes das 7 igrejas. Seriam a totalidade dos líderes da igreja. Agora, com isso em mente, lendo de novo o versículo 2:1, a gente imagina a figura de Jesus como descrita nesse versículo. Jesus tendo na mão direita as 7 estrelas, portanto, todos os líderes nas suas mãos, e ele andando no meio dos 7 candeeiros,
andando no meio de toda a igreja, com os 7 líderes na mão. Então, qual é a figura? Quando nós vemos Jesus aqui no começo da igreja. Jesus andando no meio de toda a igreja com total liberdade, ou seja, nada impedindo a sua estada no meio de toda a igreja. E em suas mãos, né, estavam os líderes. Quando nós, aqui, né, no nosso dia a dia, falamos assim, eu tenho fulano na minha mão. O que quer dizer isso? Que eu controlo aquela pessoa. Então, qual é a figura? É Jesus andando por toda a igreja, com toda a liberdade, e dirigindo, né, dominando, no bom sentido ali, todo o andamento do que deveria acontecer com a igreja. Jesus, no começo ali, quando a igreja estava se formando, essas 7 igrejas que são emblemáticas, né, que nós vamos ver depois cada uma delas, ele tinha total liberdade e os seus líderes eram dirigidos por ele. Agora nós vamos dar um pulo no tempo, né, para vir para a nossa época, a época mais futura, a época que é próxima já do arrebatamento. Apocalipse 3:20 está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, eu sei que esse versículo é muito usado em evangelismo, né? E pode, e deve, porque é assim mesmo, né? Porém, a mensagem primária desse verso, aonde ele está, diz respeito à posição da igreja hoje, em algumas, né? Não a totalidade, mas muitas, em relação ao Senhor Jesus. Ele diz ali, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa última igreja, aonde está esse texto, é a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja. E Laodiceia, traduzindo, quer dizer a voz do povo. Então, como está essa igreja, né? Além de Jesus estar do lado de fora, ele está à porta. Interessante que nós lemos lá no primeiro verso, ele andava onde? No meio, né? E aqui a gente entende o quê? Que a voz do povo é tão alta que pode ser o quê? Que alguns não ouçam a voz de Jesus. Porque ele fala, se alguém ouvir a minha voz. Então nós vemos que hoje Jesus, ele não apela mais para a igreja como um todo, mas ele está falando, se alguém dessa igreja, dessa multidão, ouvir a minha voz. Então, apesar de toda essa Laodiceia, né? De toda essa falação, esse barulho, dessas doutrinas e tudo mais, e Jesus estando fora da igreja, ele ainda insiste, né? E se alguém ouvir a minha voz, eu entro e ceio com ele. Então, aí já estamos vendo um chamado individual. Se alguém, e esse chamado é para todo mundo. Se alguém ouvir a minha voz hoje, eu entro na sua vida e vou cear com você, vou ter comunhão com você. Então, esse é o amor de Deus para a humanidade, apesar de todo o afastamento do homem para com Deus. Hoje, quando nós professamos a nossa fé cristã verdadeira e mostramos uma atitude baseada na palavra,
as nossas decisões baseadas na palavra, nós somos, muitas vezes, mal entendidos. Nós não somos, muitas vezes, aceitos. Eu sei, por experiência, às vezes dentro da família, às vezes dentro da nossa sociedade, onde a gente antes transitava tão facilmente, mas nós somos colocados muitas vezes do lado de fora. Deu o nosso tempo, nós vamos parar por aqui hoje e amanhã, com a graça de Deus, nós continuamos com esse nosso estudo. Eu sei que ele é um tanto, diria assim, difícil às vezes, mas ele vai ficando cada vez mais fácil, mais leve e mais gostoso e cada vez mais interessante. Né? Esse é o preâmbulo, nós temos que começar com alguns fundamentos. Amém? Uma boa noite a todos, Deus abençoe e até amanhã, então, com a graça de Deus.